Salve, salve nação rubro-negra, seja muito bem-vindo! Galera, já chega deixando aquele like, se inscreva no nosso canal, me ajuda aí galera, bater a metinha aí de 1000 inscritos, falta muito pouquinho, vai lá e se inscreva. Bom pessoal, seguinte, o Gerson está retornando, já está treinando com bola, e eu queria saber aí de vocês, o que vocês acham? O Tite vai manter o Gerson com a abraçadeira de capitão, vai manter no time titular quando ele retornar de vez? O que vocês acham aí? Vamos ouvir um pouquinho do médico, o que ele diz aí da recuperação do Gerson. E se ele já vai voltar logo aí pro time do Mengão aí, para reforçar nosso Mengão. Vamos ouvir o médico falar aí, bora lá. O retorno do Gerson, nosso Coringa, inclusive para conversar com a gente sobre ele, sobre o estado de saúde, está tudo 100%, a gente vai convidar aqui o doutor Fernando Bassan, por favor, doutor Bassan. Chega junto, doutor, boa a gente já começa assim. A gente já começa com um importante. convidado aqui super especial na Flá TV, boa tarde. Conta pra gente como é que o Gerson tá, se já tá voltando aos pouquinhos, está pronto ainda ou não para jogar. Boa tarde, Luana, boa tarde, Lázaro, boa tarde, pessoal. O Gerson foi uma notícia feliz que a gente teve agora recentemente. A gente precisa lembrar o que aconteceu com ele, né? Ele teve um quadro de um desconforto abdominal. A gente acabou descobrindo uma alteração no rim dele, ou seja, ele tinha uma dificuldade de desaguar a urina, né, pelo rim. Ele tinha uma estenose, que é o nome técnico que a gente chama, que é um estreitamento, e com isso ele tinha uma dificuldade de saída dessa urina do rim. Então a gente acabou tendo que submetê-lo a uma cirurgia. A cirurgia aconteceu dia 1º de março, então a gente está completando hoje praticamente 1 mês e 4 dias, né, da cirurgia. É uma cirurgia que a gente tentou oferecer o melhor para ele, fazer isso por via robótica, né, com uma técnica muito moderna, e a gente acabou tendo muito sucesso nessa fase inicial. Depois disso, a gente precisa lembrar que ele sai com catéter, né? E por isso que ele ficou um tempo muito parado com esse catéter, que foi retirado, né? Que é um catéter para manter o rim aberto, né, nesse pós-operatório. E aí a gente conseguiu então teve que manter esse catéter por 3 semanas, e a gente então no dia 22, a gente fez a retirada desse catéter, e aí com isso a gente começa a gradativamente voltar com o atleta para o campo. Uma notícia maravilhosa, né, Lázaro? Maravilhosa, e ontem ele participou de um treino com bola com os jogadores, né, com o elenco já, isso é uma novidade, ele já vem treinando há cerca de 2 semanas no campo, ainda alguns trabalhos leves. Eu queria que você atualizasse aí os processos que o Gerson terá até voltar a jogar, enfim. Isso é muito curioso, porque se depender do atleta, ele já estaria jogando, retornando. É um atleta que tem muita vontade, é um atleta super dedicado, e a gente precisa nesse momento, inclusive, enaltecer. Não é simplesmente um grande atleta, é uma pessoa diferente, né? Uma pessoa muito boa, um ótimo paciente, uma ótima pessoa no trato, que entende e obedece muito às nossas recomendações, o que faz com que a gente tenha o resultado que a gente está tendo agora, potencializar resultados por ser um atleta que é muito aderente, né, ao que é melhor para ele. Então a gente precisa lembrar, né, porque se nós tiramos o catéter dele no dia 22, e isso foi numa sexta-feira, a gente começou a liberar ele para o treino na segunda-feira passada, dia 25, né? Então hoje a gente está finalizando a 2ª semana de treinamento dele, depois desse tempo parado. Então, tudo é muito rápido no futebol, a gente quer sempre que retornar, mas a gente precisa entender que é um atleta que há pouco mais de 1 mês fez uma cirurgia, há 3 semanas praticamente, há 15 dias tirou praticamente um catéter, e é uma coisa interessante, Lázaro, que a gente precisa diferenciar. Isso não foram umas férias, como os atletas têm, que eles muitas vezes estão de férias, mas eles acabam jogando futebol, vão jogar uma pelada ou outra. Ele ficou nesses 40 dias praticamente, né, 8 a 10 dias internado no hospital parado, alguns dias em casa, num pós-operatório, o que naturalmente faz com que ele tenha uma limitação de movimentos. E isso faz com que toda essa questão do condicionamento da força muscular regrida. Então, a gente se empolga, a gente fica muito feliz com o retorno dele. As respostas que ele tem nos dado nessas últimas 15 dias, 10 dias foram muito positivas, mas a gente precisa ter o pé no chão e devagar, entender que é um processo de recondicionamento, é como se fosse uma nova pré-temporada para ele. A gente precisa respeitar esses prazos para que assim a gente possa devolvê-lo para a preparação física e aí que ele possa ir para campo e fazer o melhor. Por isso que é importante a gente não estipular nenhum prazo, né, doutor? Para não até gerar expectativa tanto no jogador quanto na torcida também, porque a gente fica ansioso aqui, né, para ver o retorno do Gerson aí aos campos. Para a gente, pessoalmente, como médico, né, e eu divido isso muito com o Tanuri, nosso gerente de departamento, que é uma pessoa que a gente trabalha em conjunto nessas decisões, e uma discussão que a gente tem muito quanto a isso é que a gente quer acelerar os prazos, né? A gente quer que esse atleta volte o mais rápido possível, mas a gente precisa entender que a gente vai ter que ter tomadas de decisões a cada momento. Então, a gente quer que ele volte o mais rápido possível. Agora, a gente precisa entender que
O planejamento desses atletas passam por etapas a serem alcançadas. Quando a gente consegue preencher uma etapa, a gente passa para a próxima. Nessa discussão, né, e aí o médico no futebol é uma área muito curiosa, porque quando você recebe um diagnóstico, a primeira coisa que nós, como médicos, temos que fazer é tentar buscar a solução para o problema daquela pessoa. Mas automaticamente vem um gatilho de não é só resolver o problema, é voltar a jogar, né? Então tudo isso é muito rápido. Então por isso que a gente trabalha em time, a gente tem uma equipe aqui no Flamengo extremamente dedicada para isso, extremamente integrada, e isso é um ganho que nós temos no dia a dia, né? Uma facilidade de comunicação, uma facilidade nos processos, que fazem inclusive essa questão do Gerson aqui, para muitos parecer uma coisa simples, mas que é uma coisa de alta complexidade, a gente consiga solucionar num prazo bastante acelerado. A gente tinha uma ideia inicial, trabalhava com 3 meses, né, que fosse lá para meados de maio, né, final de maio. A gente está conseguindo acelerar e isso é uma vitória de todo o time Flamengo, toda a comissão técnica, todo o departamento de saúde e alto rendimento do Flamengo. E assim, em relação ao Gerson, cara, o Gerson era o nosso capitão até se machucar não, até esse contratempo. O quanto do comportamento dele tem influenciado positivamente, tem surpreendido positivamente vocês também nessa recuperação? Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é um atleta maravilhoso, ele é uma pessoa no dia a dia de trato muito fácil, muito simples, né? A gente troca diariamente informações, a gente discute diariamente as perspectivas, né? Quais vão ser os próximos passos. A angústia dele é a angústia nossa de querer voltar a jogar. Nenhum atleta se sente confortável em estar num hospital, estar numa mesa cirúrgica, de ser cortado praticamente durante 30 dias, né, da relação de jogo, da relação de treinos. Mas ele entende. E aí quando a gente consegue ter uma comunicação, né, uma relação médico-paciente em que há efetivamente uma relação de cumplicidade, uma relação de confiança mútua, a gente consegue fazer com que isso se desenvolva e aí esses resultados que a gente tem tido, mesmo em cenários, que friso, de altíssima complexidade. A cirurgia que ele fez é uma cirurgia bastante complexa, né? Foram 3 horas praticamente de cirurgia, né? Um paciente que fica numa cirurgia por robô, que é uma tecnologia muito avançada, então a gente tenta oferecer o melhor para ele. Parece fácil no final das contas, né? Porque a gente vê o retorno dele, parece que foi simples, mas tem todo um bastidor por trás de angústias nossas, como médico, como equipe, como Flamengo, e angústias do próprio atleta. A gente está vendo aí, ó, o treino dos goleiros e aproveitando para bater esse papo com o Dr. Fernando Bassan a respeito do Gerson, né, que está voltando aí aos poucos, voltou ontem a treinar pela primeira vez, né, o treino dele com o restante da equipe. E, doutor, aproveitando para falar sobre limitações, existe alguma limitação do Gerson? Quais são os próximos passos? E a gente precisa não respeitar, né, essa questão que eu falei do tempo de inatividade. Então, praticamente ali desde o dia 18 de fevereiro, né, quando nós descobrimos, e até então tínhamos os exames deles inteiramente normais. Então é importante a gente citar isso, porque por isso que não havia dado nenhuma sinalização para a gente prévia. Mas a partir do dia 18 de fevereiro, quando nós descobrimos o problema, então ali a gente parou praticamente qualquer atividade com ele. E parte desse tempo muito dedicado a uma imobilidade completa. Ele ficou parado praticamente, seja em casa ou seja internado em um hospital. Então isso gerou uma perda de massa muscular, isso gera uma perda de condicionamento, mas a gente tem que frisar isso, né? Um atleta que não ganhou peso, um atleta que manteve o seu peso, então veja como é que é uma pessoa extremamente aderente, uma pessoa extremamente focada como atleta, uma pessoa realmente diferenciada. E aí agora a gente precisa então recondicionar esse atleta, ganhar condicionamento físico, ganhar massa muscular, para que então a gente possa entregar ele para o campo, para que ele possa fornecer e performar da melhor forma possível. Ou seja, Lázaro, como diz o nosso Emerson Santos, trabalhem essa ansiedade. Pois é, todo mundo, né? A torcida toda está esperando. Ontem, quando surgiram as imagens dele já treinando com o grupo, gerou aquela expectativa ainda maior. Pô, vai para o jogo agora já no domingo para a grande decisão, mas não, calma. Vamos respeitar os processos. Daqui a pouquinho nosso Coringa, que vinha sendo capitão, vai estar de volta. Doutor, muito obrigado. A minha parte acho que é isso, Luana. É isso, fechamos. Então... Rapaziada, então é isso aí, né? Gerson retornando. Acho que muito breve ele vai estar de volta aí, recompondo o elenco. Há controvérsias aí, muita gente é a favor, muitos é contra o retorno de Gerson. Dizem que tá bom o jeito que tá, né? Então, vamos ver o que o Tite decide, né? Se mantém o Gerson com a abraçadeira de capitão ou se vai pro banco, né? Vamos ver o que o Tite vai resolver, né? Bom, galera, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por chegarem até aqui. Gostaria de pedir mais uma vez, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Me ajude aí a bater a metinha de 1000 inscritos. Falta pouco aí. Conto com a força de vocês aí. Valeu? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.